Literatura e medicina parecem campos absolutamente opostos. Para muitos, literatura é o espaço da plurissignificância de sentidos, da emoção; medicina, o espaço do rigor científico, da razão. Mas medicina e literatura, para muitos, também são campos próximos. É o caso do médico, escritor Gisleno Feitosa. A série Literatura Hoje do portal Entre Textos vai conhecer um pouco dessa história. Bom dia, Dr. Gisleno. Eu pediria ao senhor que nos contasse inicialmente como começou essa aproximação mais intensa do senhor com a literatura. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de poder conversar com o pessoal da Entre Textos. E, segundo, dizer que eu me alinho com um aforismo de um professor antigo espanhol, José de Latemente, e também Abel Salazar, os dois, acreditado aos dois, um aforismo que diz que o médico que só sabe medicina, nem medicina sabe. Então, eu sempre achei que, além de medicina, eu tinha que procurar aprender alguma coisa a mais, isso que vai servir até para descarregar os meus estresses, as minhas preocupações. Então, eu acho que isso é importantíssimo. Mas tudo começou quando eu saí de Fortaleza. Eu fui convidado em 1976, 40 e tantos anos, quase 44, 5 anos de Fortaleza. Fui convidado pelo Dr. Zé Nilton Lages, seu primo, para trabalhar em Barras. E chegando a Barras, médico novo, 26 anos, 25 para 26 anos de idade, com todo aquele potencial que a faculdade tinha me dado, de anatomia, de biologia, de patologia, de tudo aquilo, toda aquela bagagem, farmacologia. A gente chega achando, quando é médico novo, que está sabendo muita coisa. E um dos primeiros pacientes que eu atendi disse: doutor, se eu como, eu não digero. Se eu digero, eu não desisto. E se eu desisto, eu desonero. Eu parei, procurei nos meus textos, em tudo aquilo que eu tinha estudado, e vi que não tinha nada ali. Me recorri ao Dr. Zé Lages para que ele me explicasse aquilo, e eu pedi ao paciente que fizesse alguns exames. Os exames não era nem para esclarecer nada, era para me esclarecer o que ele estava querendo me dizer. Então, eu vi que não era só aprender a técnica, aprender a ciência. Eu tinha que aprender a conversar também com as pessoas com quem eu estaria convivendo a partir de então. Então, eu recordei também uma citação de Mandela, que diz o seguinte: se você falar com uma pessoa na linguagem que ele entende, isso entra na cabeça dele. Mas se você falar na linguagem dele, isso entra no coração. E eu resolvi entrar no coração das pessoas, e daí eu comecei, então, a juntar numa agendazinha pombo. Então, juntei inúmeras, que transformei nesse livro que depois o senhor vai mostrar aí, nesse dicionário com os termos que são usados e que a gente deveria conhecer para poder conversar. O que existe na realidade é que a gente é preparado para atender cientificamente, mas a gente não é preparado para dar atenção. E muitas das pessoas nos procuram mais com esse intuito. A gente, eu digo sempre até para eu sou do conselho, e a gente recebe os alunos que vão
receber o avental, a festa lá do primeiro avental, os que estão iniciando, é que a gente sabe, recebe o iPod, iPad, o iPhone, devia ter o iPaciente também, que era para que a gente pudesse ouvir muitos, a gente não tem tempo de ouvir mais os pacientes. Quantas vezes a gente está escutando um paciente, toca o telefone, você vai dar atenção à pessoa que está no telefone, quer dizer, aquilo corta essa relação que está havendo ali. Então, a partir daí, eu decidi a aprender a me comunicar melhor com as pessoas. E a maneira que eu encontrei de me comunicar melhor foi usando, de certa forma, não é nem o cordel do significado puro, que seja o cordel com as suas 6 estrofes, aquela coisa toda. Eu faço mais quadras, porque fica mais fácil das pessoas entenderem. Então, eu publiquei alguns livretos, mas na realidade, eu não me considero um escritor. Eu digo que eu sou um escultor. Inclusive, esse termo não existe, mas um escultor não é escultor, não, é escutador. É porque eu gosto de escutar e transformar aquilo e também para saber explicar para eles. E você já imaginou o que é explicar para uma doente o que é endometriose? Por mais culta que ela seja, muitas das vezes a doença já é enigmática. Aí você vai explicar isso. Ou a pessoa que vem do interior para dizer que ela está com endometriose. Ou você vai dar uma notícia para uma paciente que ela está com câncer. Se não tiver uma maneira de você explicar isso de uma maneira mais amena, você vai chocar muito mais. O senhor defenderia, então, que os cursos de medicina deveriam ter alguma disciplina especificamente voltada para a relação entre medicina e literatura, para além dos estudos de semiologia, que pontuaram os cursos durante muito tempo? Graças a Deus, professor, isso já existe. Aqui entre nós temos pessoas que estão difundindo isso, como o doutor Luiz Ayrton, a doutora Luiz Ivete. A doutora Luiz Ivete, inclusive, me convidou para encerrar uma palestra final, um congresso de bioética lá na Nova FAP, no final do ano passado. O doutor Viriato, da nossa academia, essas pessoas que estão convivendo com esses médicos, eles estão fazendo isso. A medicina narrativa já está sendo colocada nas universidades. Aqui em Fortaleza, nós temos uma médica que é hematologista e que dá cursos de cordel dentro, a doutora Paola Torres. Ela é professora da Unifor, e ela lançou o cordel sobre linfoma, sobre um câncer. Ela fez a pesquisa no interior e lançou isso daí sobre a forma de cordel. São muitos. Então, essa medicina narrativa, onde os alunos vão escrever aquilo que eles acharam daquele caso, de uma maneira que não seja tão científica, isso já está sendo usado, graças a Deus já está sendo usado. Eu peço a permissão para projetar aqui a sua biografia, um pouco de sua biografia, e fazer aqui a leitura dela. Gislene Feitosa nasceu a 21 de 11 de 1949, em Iguatu, Ceará. Médico com especialização em ginecologia e em bioética. Membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, CBC, da Academia Brasileira de Médicos e Escritores, Abrames, da Academia de Medicina do Piauí, AMP, da Academia de Ciências do Piauí, a CIP, da Academia de Letras do Vale do Longar, da Academia Teresinense de Letras e da Academia Piauiense de Literatura de Cordel. Obras publicadas: Vide Bula para Viver Melhor, 1996, Gislene Feitosa em Prosa e Verso, 2013, Mediquês, o Falado Nordestino na Consulta Médica, coleção Século XXI, número 8, da Academia Piauiense de Letras, coleção
ao MAP Senac 2017, coautor em Florilégio Poético, coleção Médicos e Poesias, Porto Alegre, 1977, Médicos Contam Contos, coleção Médicos e Poesia, Porto Alegre, 98, da Bula à Literatura, Cátia Maria Marabuco de Souza e Marlene Diniz de Albuquerque, organizadoras, Teresina Sobranes, Avante Garden, editora, 2013, autor da monografia Aborto e Anencefalia, Opinião das Mulheres e Classes Populares de Teresina, Piauí, publicada em Tópicos e Bioética, Sérgio Costa, Malu Fontes, Flávia Esquincas, organizadoras, com a edição de 2006, da editora Letras Livres, Brasília. Escritor classificado com menção honrosa no gênero ensaio, no 10º concurso literário nacional da Associação Baiana de Medicina, com a obra Feitosa dos Inhamuns, em Salvador, Bahia, em outubro de 2003. Atualmente dedica-se ao estudo da integração entre medicina e arte, incluindo aspectos da iconografia, literatura e pintura. Criador e executor do projeto cultural Letras e Petas, criador de 2 exposições fotográficas contendo material exclusivo da classe médica, denominada Fotomed, que obteve repercussão nacional, medalha do mérito acadêmico pelos destacados serviços prestados à cultura nacional na qualidade de escritor pela Academia de Estudos Literários no Rio de Janeiro, em 10 de novembro de 2015, ex-membro do Conselho Superior da Universidade Federal do Piauí. Eu pediria que o senhor nos contasse aqui inicialmente, o senhor foi médico aí, exerceu durante um bom tempo, conforme o senhor mesmo destacou ainda há pouco, a medicina na pequena cidade. De que maneira, né, a pequena cidade, para além do que o senhor já destacou ainda há pouco, contribuiu também no sentido dos textos, dos cordéis que o senhor escreve, das crônicas que cultiva, de que maneira a vida do interior, para além do que o senhor já destacou, se faz presente por meio desses textos? Professor, em tudo da vida do interior, a simplicidade do povo, o acolhimento, um povo humilde e que nos acolhia, nos dava toda a atenção, e isso então fez com que eu pudesse desenvolver alguma coisa. Você vê que as primeiras participações, quando não tínhamos aqui, eu mandava esse material para o Rio Grande do Sul. Então, eu comecei a escrever desde esse tempo aquilo que eu vivia na cidade de Barras, o que eu sentia. É uma maneira... Não sou só eu posso até afirmar que quase 100% dos médicos escrevem textos, mas guardam nas gavetas, ficam engavetados. Eles escrevem esses textos quando eles têm uma alegria, um sucesso num procedimento, quando eles têm um insucesso no procedimento e ficam estressados e não podem demonstrar isso de outras maneiras. Então, a maneira que a gente tem de se manifestar é escrevendo, fazendo alguma coisa desse tipo. E a vida pacata de Barras, a vida acolhedora, e tudo isso fez com que, inclusive, o obstetra que fez o parto da minha mãe lá no interior de Iguatu, disse para ela que eu seria médico e que eu morreria, infelizmente morreria com 48 anos de idade. Com 48 anos de idade eu fui submetido a uma cirurgia enorme, mas consegui sobreviver. E eu acho que eu consegui sobreviver a isso, estou com 71 agora, porque Barras me deu essa condição. Eu tenho um texto de escrita leve, agradável, alegre, pautado muito pela presença do pitoresco, essa leveza, essa alegria, a presença do pitoresco no seu texto. Tem uma relação direta com os muitos anos
exercendo a medicina na pequena cidade? Exatamente isso. Tem, e também com os médicos escritores que eu costumo ler. Eu me apoio muito em Moacir Scliar, que mostra que se o médico aprender, o médico pode aprender muito pelos termos não médicos, pelos textos não médicos, do que mais com os textos médicos, e também com Tchekov, que era um escritor do texto, fazia textos pequenos, cronista, e que era médico de interior, e que dizia que era casado com a medicina e tinha a literatura como amante. Quando se cansava de uma, passava a noite com a outra, e as duas nunca brigavam entre si. Aqui? Então vamos aqui às obras publicadas. Isso. Então nós temos Vida e Bula, Para Viver Melhor, essa foi a primeira publicação, né? Se o senhor deixar falar um minuto, essa daqui eram termos, eu fiz a capa, essa coisa queimada no meio fui eu que coloquei para poder fazer isso aqui, e era para explicar, era para distribuir com as pacientes no consultório, para que elas ficassem lendo antes de entrar. Todo mundo se sente mal em ficar sentado numa sala de médico 2, 3, 4 horas esperando para entrar, e quando entra, já entra do mau humor. Se o doutor tiver de mau humor lá dentro, então o relacionamento está rompido. Então, com esses textos, ela ficava lendo e já ia perguntando, já ia procurando se atualizar. Então, eu fiz isso com esse intuito. Esse livro não era para vender, era para ficar com os pacientes. As que quisessem levar, poderiam levar. Ele tinha uma função autoexplicativa no sentido de também diminuir os receios da paciente em relação à saúde e aos estigmas da atividade médica. É isso, doutor? Exatamente isso. Vamos avançar para o seguinte. Gislene Feitosa, Prosa e Verso, 2013. Eu pediria que o senhor falasse um pouco sobre o livro. Já esse daí era diferente, não tratava das doenças. Ele estava escrevendo em trovas e versos, eu estava colocando, mas de uma maneira bem jocosa, de uma maneira bem leve, para que a pessoa, quando entrasse, entrava rindo. Eu gostei muito daquele texto. Aí já era um bom dia que a gente dava, e começar uma conversa desse jeito é muito mais, para poder entrar na doença, é muito mais salutar. O senhor publica, então, Medicase, o Falar Nordestino na Consulta Médica. Eu digo que esse aí foi a junção das minhas agendas pombo, que eu já não podia mais colocar numa caixa de sapato, e passei para esse aqui. Ele tinha a finalidade de orientar os médicos cubanos, mas que eles foram embora, então mas ficou servindo para que a gente pudesse ler e guardar. Isso não é uma crítica, isso é um resgate da memória desse falar que não pode desaparecer, na minha concepção. Então, a maior parte dos vocábulos aí agrupados são vocábulos que nos tocam pela sua capacidade de surpreenderem por não serem usuais, não é isso? Se o senhor deixar depois eu ler o Lamento Matuto, é um resumo disso daqui. O Lamento Matuto. Pode ler. Seu doutor, eu estou chegando neste instantinho do sul do estado. Estou chegando e já voltando para cuidar do meu roçado. Ora, veja bem aí que neste instantinho já me identifica que a pessoa vem do sul do estado, a maneira. Eu só queria assuntar a razão do empachamento, pois vivo puba e a lançar, não tenho paz um momento. Sinto o fogo evaporando bem na ponta do espinhaço. Um gondó que latejando me incomoda no cachaço. Friviança e fogo curto, na zanaga um comichão, parece que eu tô com surto de hemorroida de botão. E essa dor na titela? Deve ser pela hemonia. Tô empambada, amarela, magra e fria que nem gia,
Boca do estambo que dói, nas tripas um ribuliço, de tiqueira e dordói só pode ser um feitiço. Tem bribuia nas cadeiras que arde queima e frivia, nos peitos uma chiadeira e na cabeça ribia. Tirante uma chunchada em riba do coração, sinto que tô cabojada, com a mente passada e cesão. Das cruzes ao mocotó, no corpo todo tem dor. Tem penadeu, tem a dó, ainda tem jeito, doutor? Então, isso é uma anamnese, é a paciente contando o que é que está sentindo. Se a gente deixar ela contar, tiver tempo para ouvir, aí depois a gente vai conversar com ela e destrinchar os trechos, os termos que ela está usando. O curioso é que nesse texto, nós vamos encontrar aqui não apenas a forma muito particular de um segmento social de fazer referência a doenças ou a sintomas, Isso. não apenas isso, mas também a forma de interlocução, né? Exatamente. E os dois aspectos, eles se somam aí. O modo como essa interlocução, né, vai se estabelecendo, e não apenas a forma como ela se constrói, mas também, né, as palavras que são utilizadas para expressar os sintomas e aquilo que supostamente seja também a doença no imaginário popular, né? Por exemplo, chunchada. No Piauí, quase ninguém ouve falar isso, mas o termo é maranhense, o termo vem do Maranhão, esse daí. Então, uma chunchada que é uma batida no coração. Eu queria perguntar o significado exato da palavra. Pelo contexto, a gente subentende que seja isso, né? Mas de repente poderia ser até outra coisa, né? Exatamente. Então, veja bem. Se eu quero destacar aí algum outro significado de Não, palavra menos usual, sobretudo para quem assiste o vídeo que não é nordestino? Não, se for falar para alguém que não é nordestino, não vai entender quase nada daqui, então tem que ser traduzido isso daqui. Para isso é que está o Medicaid aí, para traduzir esses termos. Então, quem quiser ver vai ter que buscar o Medicaid. Isso. Está lá. Mas eu queria que só falasse do empachamento. Empachamento é cheio, com muitos gases, sem fazer a digestão. Empachado é obstruído, tá cheio de gases. E aí, para quem não tem o hábito da convivência, inclusive para gerações mais novas, exatamente. Mencionasse aí o que é o cachaço. Cachaço é a região lombar, essa região das costas, bem... inclusive, a respeito daquela coisa de pneumonia, nós presenciamos a crítica que o médico fez maldosa contra um paciente, isso deu repercussão nacional, mas isso aqui está sendo colocado não com esse intuito, apenas de registrar que ele fala desse jeito e que a gente não vai poder mudar. A gente tem que entender esse termo. O registro aqui está aqui feito, sobretudo no sentido de revelar uma identidade e colocar na fronteira oposta do preconceito linguístico, né? Para isso, um modo de expressão de uma identidade, de dizer, de um grupo social e de uma sociedade que, portanto, não coaduna de forma alguma com o preconceito linguístico. Não. Para isso, o professor Marcos Wagner explica muito bem nos seus livros. Então, eu vou regressar lá à sequência das explicações. Isso. Me permite, eu agrupei tudo aqui num arquivo só. Então, vou ter que voltar. Aí nós temos em seguida tópicos em bioética, a sua participação aí na coletânea organizada por Sérgio Costa, Malu Fontes e Flávia Skinca. Você poderia falar? Foi publicado em Brasília, que foi publicada a minha monografia sobre a anencefalia, sobre a interrupção da gestação em casos de anencefalia, que eu fiz essa pesquisa, mas na zona rural, procurando saber se as mulheres não vissem a imagem do anencéfalo, nem quase nenhuma ia querer
ia se submeter a essa interrupção da gestação. Mas quando elas viam, elas diziam, não, Deus não quer isso para mim, jamais eu queria isso, eu queria ficar com isso aqui. Então, o que existe muito é desinformação. Se mostrasse o que era, e é uma coisa que pode ser prevenida com ácido fólico. Então, teve uma maneira de colaborar das duas maneiras. Nós temos aí da bula, a literatura. Eu poderia falar dessa antologia? Já, isso aqui foi publicado da Sobrames, Piauí, a doutora Kátia Marabuco, que é a nossa presidente, fez uma coletânea, então tem muitos escritores, o doutor Viriato está aí, o doutor Luiz Ayrton está aí, então são os médicos que quiseram colaborar com esse livro e saiu isso daí em 2013. Esse é o Florilégio. Poético, também uma coletânea. É uma coletânea do Rio Grande do Sul, para onde eu encaminhava meus textos que eram julgados e alguns eram publicados. Médicos Contam Contos, outra antologia. Exatamente. Organizada também pela Sobrames. Pela Sobrames do Rio Grande do Sul. 88. Tem aqui uma fotografia nossa aqui no Salito. Eu vou... Isso. Adiante. E aí, o meu grande ídolo aí, que é Moacir Clear, que diz que a medicina é um mergulho na condição humana, que é a literatura também. Então, existe muito a ver uma coisa com a outra. Entre os gêneros literários, o senhor revela assim, um grande interesse pela crônica. Nós vamos ler aqui algumas de suas crônicas. Por que esse interesse maior pela crônica? O interesse porque a crônica é um texto curto, narrativo, e que explica bem aquilo que a gente está querendo exprimir, contar uma história de uma maneira curta, uma narração curta. Hoje em dia ninguém gosta de ler mais textos, ensaios, textos longos. Então, a gente, de uma maneira mais simples, consegue colocar o nosso pensamento. Então, por isso que eu acho que a crônica é a melhor maneira de ser colocada. E porque também eu me espelho nesses dois, Moacir Clear e Tchekov, que eram contistas também. O senhor gosta de explorar mais o humor e o inusitado das situações, né, nas crônicas. Exatamente. Né? Exatamente. Vou pedir aqui que nós projetemos aqui algumas dessas crônicas para que o senhor possa fazer a leitura delas. Era um leitãozinho criado com leite, cereais, legumes e frutas. Fora cevado para servir de almoço no aniversário do filho caçula. Já estava com pouco mais de 2 meses de idade e quase 8 quilos, no ponto para ser abatido. Seria o leitão assado dos sonhos daquela família. Chegado o grande dia, após a bebericagem de praxe, foi servido o almoço. Uma festança, cada um por si e Deus por todos. Por isso ninguém notou que o aniversariante se engasgara com o ossinho do espinhaço do indigitado leitão. Dificuldade para falar, crise de tosse, respiração ruidosa e rouquidão inicialmente. Dedo na garganta, pancadinho nas costas e nada. O osso na garganta sufocava o guri, que sem poder respirar normalmente já estava roteando. Um acadêmico de medicina, amigo da família, tentou a manobra de Heimlich, fazendo uma compressão para cima ao nível do estômago, mas não teve êxito, irritando a família do garotinho. O paizão nervoso pegou o filho nos braços e zarpou para o pronto-socorro. Passando na frente dos que estavam
esperava um atendimento, jogou o filho sobre a maca enquanto contava o ocorrido ao plantonista atarantado. Exame superficial e o doutor viu que o caso era sério e não poderia perder tempo. Rapidamente ligou para o outro plantonista, um otorrinolaringologista, e falou para o colega: é caso de emergência, corpo estranho causando asfixia. O pai do menino vitimado, que ouvia a conversa, partiu para cima do médico, dedo em riste, e gritou: calma aí, doutorzinho, respeito. Porco estranho não, ele era quase da família. Todo mundo lá em casa conhecia o porco e gostava dele. Se arrependimento matasse o leitãozinho ainda estaria vivo. Resolvido o problema de saúde da criança, ainda hoje o doutor ri quando lembra daquele porco estranho. Isso se apropria aí da semântica de uma palavra, né? Exatamente. Ou, né? Pelo não entendimento da ambiguidade que uma palavra gera, né? O pai matou aquele leitão também, mas ele não queria, por ele não ia fazer aquilo, porque ele já era de estimação. E ainda o doutor veio te dizer que era um porco estranho na garganta da criança, e o pai ficou meio zangado. Mas é isso que a gente... Essa crônica surge de uma situação real vivida ou ela é essencialmente fantástica? Surge de um caso que me foi contado por um colega, como se fosse real. Mas me foi contado por um colega como se tivesse sido real. Eu vou pedir que o senhor leia aqui uma outra crônica. Uhum. Certo? Rei das Selvas ou Bonitão? Diga-se de passagem. Concluída a especialização em Fortaleza, recebi proposta tentadora para trabalhar na cidade de Barras, no Piauí. Decidi aceitar o desafio, mesmo sem conhecer o vizinho estado e a referida cidade. A orientação que recebi foi de que deveria embarcar no ônibus da Expresso de Luxo, hoje Expresso Guanabara, desembarcar na rodoviária de Campo Maior e de lá seguir até Barras do Maratuá. Segui à risca o traçado. Saí de Fortaleza em torno das 8 da noite e desembarquei em Campo Maior por volta das 4h30 da manhã. Dirigi-me ao único guichê existente na rodoviária, onde o indivíduo longilíneo roncava, escornado sobre uma cadeira de espaguete. O pescoço dançava ao som do ronco. Bati na portinha várias vezes em vão. Já estava pensando em desistir quando o sujeito entreabriu um dos olhos, esticou os braços, espreguiçando e ressonando, disparou: Rei da selva ou bonitão? Franzia a testa e o funcionário foi logo explicando: Rei da Selva e Bonitão são duas empresas de ônibus que fazem linha para Barras. Ah, bom, tudo esclarecido, prossegui viagem. Quer dizer, eu fiquei até estranhando, porque eu me achava até parecido com o Tarzan nesse tempo, e o cara acordar e falar Rei da Selva ou Bonitão? Ou como é que eu ia saber que Rei da Selva ou Bonitão era nome de linha de ônibus? Então... Eu aproveito para fazer aqui uma digressão acerca da sua passagem pela cidade de Barras, que durou precisamente quantos anos, doutor? Professor, mais de 10 anos, 13 anos, parece, são 13 anos. E aí eu pergunto, qual a imagem que o senhor construiu acerca dessa cidade, como o senhor imaginava que fosse a cidade, e o que efetivamente o senhor encontrou nessa cidade? Eu sempre procurei me adaptar ao meu ambiente, não esperar que o ambiente se adaptasse a mim. Então, eu comecei gostando de Barras desde o momento em que eu cheguei a Barras. Eu fui muito bem recepcionado. O doutor Zé Lages fez questão de me levar aos seus concorrentes, até inimigos políticos, para me apresentar. E eu fui muito bem recepcionado, eu fui muito bem recebido pelo povo barrense. Então, a minha expectativa foi a melhor possível
E o meu tempo lá, para mim, foi o melhor tempo da minha vida. Vou pedir só que o senhor levante um pouquinho o celular, a câmera do computador, a webcam. Isso. Isso, eu não pegava isso. Acho que nós podemos ver uma dessas crônicas em que, essencialmente, nós vamos encontrar uma reflexão sobre o significado de uma palavra. Toda a sua produção está permeada de uma busca incessante de refletir sobre o sentido das palavras. Exatamente. E sempre tem uma relação, em geral, tem uma relação com algum aspecto que pode ser associado à medicina. Então, todas as suas crônicas, em geral, esse é o aspecto que vão permeá-las e que fazem com que elas tenham uma identidade, uma característica muito pessoal. Então, vamos ler aqui a crônica. Eu pediria que o senhor lesse a crônica Meia Culpa. Isso. Paciente idosa, 63 anos, 12 filhos, todos nascidos de parto normal, com parteira em casa. Queixava-se de bexiga baixa, além de hipertensa, era fumante crônica. Nunca tinha feito um exame de prevenção, nem aquele que, abre aspas, aquele que aperta os peitos, fecha aspas, segundo o seu relato bem-humorado. Estando devidamente paramentada, com vistoso avental, partimos para o exame físico, como medida de pressão arterial, palpação mamária e abdominal, cobrindo cada parte do corpo que não estivesse sendo examinada. Com muita dificuldade, aquietou-se para o exame ginecológico. A todo momento, queixava-se de nunca ter passado tanta vergonha, embora eu e a atendente procurássemos proporcionar conforto e confiança, respeitando o seu pudor. Negociação estabelecida, constatando visivelmente a queda da bexiga, perguntei em alto e bom som, tendo em vista que ela era um tanto quanto surda. Quando a senhora tosse, sai urina? Aí veio de imediato a resposta. Sai não, doutor, sai a catarro. Baixei a cabeça, respirei e intimamente pedi desculpas pela pergunta tão mal formulada. A paciente acabara de me dar uma aula. Eu deveria ter usado o verbo perder no lugar de sair. Confitero que pecave verbo mea culpa, mea máxima culpa. Confesso que piquei por palavra, por minha culpa, minha tão grande culpa. Então, ela que me ensinou que eu nunca devia usar o termo sair e seria perder. Eu vou voltar aqui aos textos escritos sobre a forma de cordel, para que o senhor converse um pouco conosco sobre o sentido social do cordel, e que nós possamos revisitar os textos por meio daquilo que o senhor consegue, que o senhor faz de forma tão magistral, que é usar a literatura para passear pelas inquietações de pacientes e, ao mesmo tempo, aproximá-las dos problemas que supostamente sejam portadores. Isso. O câncer de mama, acho que é um deles que poderia ser. Esse está em cordel mesmo. Esse bem aí. Vou localizar aqui, vou pedir que você faça a leitura. É esse daí mesmo. Isso, exato. Eu vou pedir, não, esse aqui... Não, esse é exame de próstata, outra coisa, esse é muito longo. Deixa eu localizar, me permita localizar aqui. Ou não? É rapidinho. Eu agrupei todos num único... É para cima desse daí. Arquivo. Então, me permita... Câncer de mama tem jeito. Exatamente. Isso. Fique à vontade para ler. Câncer de mama é fatal, mas pode ser prevenido, bastando que a mulher, sem pavor, sem alarido, investigue com cuidado algum caroço escondido. Visando a redução da grande mortalidade, o mastologista faz com muita propriedade o exame da mulher, levando em conta a idade. É de grande importância que se dê explicação com clareza, transparência e fácil compreensão, oferecendo à mulher acesso à informação.
que toda mulher madura ou que tenha mais idade, venha de onde vier, interior ou cidade, faça da mamografia a sua prioridade. Desenvolva uma tarefa dando qualidade à vida, controlando seu peso, selecionando a comida, praticando exercícios e evitando a bebida. Não interessa o nome, seja mama, seio ou peito. O que se deve evitar é que haja preconceito, pois a vida é muito bela e o danado tem jeito. O senhor é partidário, então, da ideia de que a literatura pode ter concretamente uma utilidade, uma finalidade para além do seu efeito estético. Pode, inclusive, na prática, isso existe. Muitas das pacientes disseram que tinham medo de fazer a mamografia e depois que leram esse texto decidiram fazer a mamografia. Então eu acho que ela tem, porque ela simplifica as coisas. Então elas têm muito medo do nome mamografia. É o exame que aperta e todas as que vão falar para a outra vão dizer que é uma dor infernal. Na realidade é uma dor, mas é suportável. E se ela colocar na balança a dor da mamografia ou o risco do câncer, ela vai ver que compensa ela fazer e tem como prevenir. E a única maneira é através da mamografia. O senhor é partidário aí da ideia, então, de que a literatura e a medicina são perfeitamente conciliáveis. Eu acho que elas interagem. O que a literatura tem a aprender com a medicina, o que a medicina tem a aprender com a literatura. Eu vou pedir permissão aqui para projetar aqui um conjunto de informações que o senhor organizou numa de suas palestras. Isso. E tem uma relação muito clara com a pergunta que eu estou aqui formulando. Eu vou projetar aqui, se não fique inteiramente à vontade. Exatamente. A literatura e a medicina, como nos ensina Moacir Sclia, ambas lidam com a palavra. Na medicina, essa palavra é usada para explicar às pacientes, o termo é para explicar às pacientes, é para transmitir uma notícia, é para dialogar com a paciente. E na literatura com a finalidade de transmitir o texto, de explicar o texto. E ambas, medicina e literatura, convivem com a condição humana, com a dor, com a morte. Então, como diz aqui o nosso Geraldo, esse aqui é o Geraldo Borges, ele diz, explicando como é que o médico pode recorrer. Nosso Geraldo Borges é o maranhense, que é o piauinauta pantaneiro, como batizou o doutor Edmar Oliveira. Ele é maranhense, mas se considera piauiense, atualmente mora no Mato Grosso. O médico não precisa apenas conhecer anatomia, ter dissecado cadáveres e outras disciplinas para tentar a grande aventura de curar o corpo humano. É necessário que possua outros talentos, como, por exemplo, saber ouvir, saber apalpar, olhar nos olhos, ter, acima de tudo, empatia, pois os pacientes procuram um médico como quem procura um sacerdote, não apenas para salvar o corpo, pois a alma também adoece. Os que seguem mais além das vísceras e descobrem que a doença também é uma cura, terminam virando poetas, romancistas, escritores. Geraldo Borges, que é nosso conhecido grande. Então, as duas têm em comum a palavra, como eu disse, e as emoções, né? E esses autores aqui, todos eles usam isso. Esses primeiros foram o médico Conan Doyle, que é do Sherlock Holmes, criador do Sherlock Holmes, com o seu doutor Watson, que é o auxiliar dele. E veja bem, aos que não sabem, ele diz que criou o Sherlock Holmes
espelhando no Dr. Joseph Bell, que foi um professor do curso de medicina. O professor Joseph Bell recebia um paciente e não dizia uma enquanto olhava para o paciente, e na sua observação ele dava, muitas das vezes, o diagnóstico, dizia de onde era, pelas características do doente, ele já colocava uma hipótese diagnóstica, uma hipótese para o diagnóstico dessa doença, só pela observação. Thomas Mann, com a Servidão Humana, que foi o romance da Mildred, que ele mostra todo o sofrimento, é um romance semi-autobiográfico. Pedro Nava, que foi um grande médico e diplomata, e era historiador. Zé Dantas, que compunha muitas das músicas, e o Dr. Drauzio Varela, com esse livro, O Médico Doente, onde ele explica tudo, explica também que, às vezes, essa coisa do diminutivo deixa o paciente ainda mais doente ainda, porque chega a pessoa que vai pegar ver, é só uma agulhadinha. Aí depois nós vamos fazer aqui, lhe dar um remedinho, nós vamos lhe colocar um supositóriozinho. Quer dizer, deixa a pessoa, com os termos usando o diminutivo, deixa bem mais para baixo ainda. E os autores, eu acho que todo médico tinha que ler esses livros aqui que eu coloquei aqui. A Morte de Ivan Illich, que é um pequenininho. Eu acho que devia ler também a Montanha Mágica, mas esse, quando a gente vê, são 900 páginas, aí às vezes desiste. Mas é espetacular. Eu acho que devia ser lido por todo médico também. E para aqueles que não sabem, a mãe do autor era brasileira, né? Franz Kafka, da Metamorfose, que mostra aquela transformação toda aquela. Machado de Assis, com o alienista, mostrando como era tratada a loucura, muito maltratada nesse tempo. Monteiro Lobato, com o Jeca Tatu. Manel Bandeira, com o poeta tísico, o poeta tuberculoso, com o pneumotórax. Érico Veríssimo, com o lindo conto Olhai os Lírios do Campo. João Cabral de Melo Neto, quando ele faz um elogio à aspirina, depois de ela ter lhe causado uma úlcera e ele ter se submetido a uma cirurgia por causa de muitos e muitos anos usando essa aspirina. Também, depois que ele fez a cirurgia, não precisou usar mais, porque a dor de cabeça dele desapareceu, né? Então, tem tudo isso. Eu acho que isso é importantíssimo. Todos nós médicos devíamos ler bastante. E aqui são os escritores piauienses. Costa Alvarenga, que foi reconhecido no mundo inteiro, criou um sinal de Alvarenga, que depois foi copiado e botaram Drusier Alvarenga, um francês, cismou de colocar o nome dele junto. O doutor Deolindo Couto, que foi da academia, um dos três da Academia Brasileira de Letras, 3 piauienses. Doutor Expedito Rego, que com a Malhadinha, com um conto espetacular, onde mostra até a sexualidade. Salomão Scheibe, eu inclusive prestei uma homenagem a ele lá na academia, porque o médico piauiense foi o criador da cirurgia bariátrica no Brasil, e tem textos lindos. E agora doutor Estáquio Portela, que ainda é vivo, e o doutor Dagoberto, que mora em Recife, do Dagoberto de Oeiras também. E os mais recentes, doutor Anfrísio, doutor Humberto Soares Guimarães, doutor Edmar Oliveira, doutor Rubens Nero Costa, doutor Itamar, que está na academia agora, brilhantemente, e é nosso presidente da Academia de Medicina e da Academia Teresinense. Doutor Milton Borges, que escreve muito sobre, parece o estilo do Sherlock Holmes. O doutor João Carvalho, que é um poeta espetacular. A doutora Cátia Marabuco, o doutor Luiz Ayrton, o doutor Leandro. Esses dois, então, são meus irmãos.
Para nós fecharmos aqui o nosso diálogo, doutor Zilene, viva a literatura, viva o diálogo entre a literatura e a medicina, e a literatura e todos os campos da atividade humana. Literatura é vital para não apenas a compreensão da alma humana, da condição humana, mas é vital também para entendermos a forma de pensar do homem ao longo de todos os tempos. E, sobretudo, é a forma mais saborosa de diálogo com a linguagem e com as associações diversas que a linguagem nos permite estabelecer através de sua polissemia, de sua polifonia, através da diversidade de significados que o texto literário consegue instaurar tão bem e nos enebriar por essa capacidade. Eu agradeço ao senhor pelo diálogo e viva esse diálogo entre a medicina e a literatura. Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade. Muito obrigado, professor.